Já já aí, com a volta, né, de mais pessoas no presencial, nós já vamos começar a separar por idade. Vou tirar já, obrigado. E já já, então, nós vamos começar a separar por idade, tá bom? Então, assim, fica firme aí. E o assunto é a Bíblia, né, Rafael? Está discutindo lá, né? Deixa Deus conduzir. Meu amado, prazer então estar com você aqui novamente, estudando a palavra de Deus. Um momento aí entre você e a palavra. E nós estamos estudando as cartas, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. São 16 capítulos que nós vamos estudar. E eu acredito que Deus vai falar muito com você. Cícero, e naquela parte que ele começa a falar de dons, vamos estudar? Vamos. Todos os dons? Todos. Vamos pegar exemplo bíblico? Vamos. Mas a igreja tal faz assim, Deus seja louvado. A igreja B faz assim, Deus seja louvado. E o que a Bíblia faz? A Bíblia faz assim. Entenderam? O importante é que Deus seja louvado e que você sinta a presença de Deus, que você entenda que na sua conversão, você é batizado, você recebe um selo e você tem o batismo do Espírito Santo de Deus. E aí, nós temos que aprender a entender isso, tá bom? Que dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Que nós temos que nos apropriar disto. Não determinar, assim, se apropriar desse conceito. Como assim o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim? Jesus disse isso. Que o Espírito, que nós receberíamos um Espírito que habitaria em nós. Que nos ensinaria, nos lembraria das coisas que nós deveríamos falar. E o apóstolo Paulo, então, ele encontra essas dificuldades. Assim como você tem dificuldade de entender isso hoje, imagina 2000 anos atrás. Você fala assim, não, mas há 2000 anos... Pensa. Há 2000 anos atrás, aconteceu esse reboliço na terra. Jesus Cristo veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, para nos mostrar o caminho seguro até o céu. E ele fala, ei, olha para mim, eu sou o caminho. Nós temos que estudar. E aí o apóstolo Paulo, na segunda viagem dele, né, ele vai, então, passeando ali, né, tem um mapa que você está vendo aí em casa, um mapa que você tem. Outra coisa, se você quiser receber esses slides aqui, manda uma mensagem para a igreja, tá bom? E aí a igreja te manda os slides, sem problemas, tá bom? Você pode utilizar onde você quiser. Porque, na verdade, os slides são as Bíblias, tá? É a própria Bíblia, com 2, 3 versículos por slide, para a gente meditar, tá bom? E aí o apóstolo Paulo, na segunda viagem dele, então ele sai aqui, né, de Jerusalém, vai dando uma volta aqui, e nós vimos semana passada, em Atos capítulo 18, o que acontece. Importantíssimo você pegar a aula passada, porque na aula passada nós fizemos a introdução, fizemos o capítulo 1, e quando chega no capítulo 2, o Paulo vai falar assim, ei, irmãos, ele fala assim, eu mesmo, irmãos, por quê? Porque eu chamei de a verdadeira sabedoria. Presta atenção, você que quer tirar 10 na prova aí, que prova? Qualquer prova. Quer tirar 10, não é isso? Vamos tirar 10. Aí, para muitas pessoas, ser inteligente é tirar 10 em matemática. Para outros é tirar 10 em geografia, tirar 10 em história. Quando, na verdade, todos nós somos inteligentes, apenas com aptidões diferentes. Até você entender isso, até se convencer, você se convencer e tentar convencer o outro, acabou aí o dia, acabou o ano. Então, o apóstolo Paulo, ele sai daquela igreja, ele sai da cidade de Atenas. Lá em Atenas, no capítulo 18, ele fala o seguinte, que ele entrou lá na cidade e viu um monte de imagem. E ele fica meio, peraí, um monte de imagem, com os gregos, assim, pessoal inteligente. E aí, imagina a Praça da Sé, aquele monte de gente passando, e aí o Paulo pega, igual você, às vezes você critica aqueles irmãos na Praça da Sé, né? Ele faz uma roda assim e fica lá no meio pregando. O apóstolo Paulo estava lá, irmão, olha lá, assim lá. E estava pregando, falei lá mais, começou a falar de um Deus desconhecido, e aí tinha pessoas que iam lá para discutir isso, para discutir ideias. Né? E o pessoal ouviu o Paulo falando aquelas coisas e encostou. E ele começou a falar, eu estou falando para vocês, olha, vocês estão entendendo errado. Aí começou a falar de Deus, na verdade, e falou de Jesus Cristo, mas quando ele entrou na ideia de ressurreição, chega, aí você já está falando demais, né, cara? Aí não, isso aí é outro assunto. Nós queremos falar do Deus, se apresentou o Deus, agora já é outro assunto, ressurreição não.
e foram embora. Alguns se converteram. E o Paulo, ele não conseguiu, entre aspas, montar uma igreja em Atenas. Você pode ver que não tem carta para Atenas. Não tem. Aí ele sai dali, e ele entendeu o seguinte: caramba, meu, eu quis falar a linguagem deles, eu quis filosofar como eles. Olha só o mistério. Eu quis filosofar como eles e não deu resultado. E aí o Paulo chega onde? Em Corinto. E aí você vai entender o capítulo 2. Ele fala assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, quando? Quando ele saiu de Atenas. Ele sai derrotado de Atenas e chega lá em Corinto. Ele fala: eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Ele fala assim: ó, eu não fui. Por quê? Porque ele aprendeu ali em Atenas o que ele precisava para anunciar o mistério de Deus. Que mistério? O mistério que foi revelado para ele. O próprio mistério se revelou para ele. Como assim mistério? Jesus Cristo. O mistério que estava oculto de gerações em gerações, que os profetas anunciavam. Que mistério é esse? Quem é esse que virá? E o Paulo, então, quando eu cheguei entre vocês, eu cheguei, que você saber? Eu não quero mais saber da vida de vocês, não. Eu vou só anunciar Jesus Cristo. E é isso que ele fala. Eu não quis nada, pois decidi. Quando ele decidiu isso? No meio do caminho. Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E este, crucificado. E foi com fraqueza, temor, e muito temor que eu estive entre vocês. Você pode não acreditar, mas às vezes quando você vai subir aqui, às vezes quase sempre quando você sobe aqui, você sobe com temor, tremor e fraqueza. Você tem que entender isto. Quando você for adorar a Deus, você sente, parece que, Senhor, me sustenta aí, porque eu não sei nada. Lembre-se, eu vou falar de Jesus Cristo. Eu tenho que falar de quem eu conheço. Não é verdade? Para você entender melhor o que o Paulo tenta dizer, é assim: hoje, com as mudanças da nova BNCC, a base nacional, né, curricular comum, que as escolas têm que ensinar, tudo, por exemplo, assim, todas as séries têm que estar ensinando o mesmo assunto em todo o estado brasileiro. Dentro daquele programação, mudando uma outra coisa de ordem, mas todos têm que estar estudando no mesmo ano aquele assunto. É a nova BNCC. Então, imagine o seguinte: todas as igrejas têm que estar ensinando a base. Qual que é a base da igreja? Jesus Cristo. E a esse crucificado. É esse o nosso mistério. Só que as igrejas vão aprendendo, vão se reunindo, vão crescendo, e aí você vai para a lição 2, Novo Testamento, lição 3, cartas, lição 4, Antigo Testamento, profeta, e aí, de acordo com o crescimento, com a maturidade da igreja, você vai ensinando outras coisas. Porém, é muito interessante você entender a constância na igreja. Graças a Deus, sempre estão entrando pessoas novas. E aí a preocupação realmente da liderança. Tá tudo bem, Elzinho? Amém. Tem um homem forte aí para ajudar a Alzira aqui, por a cadeira. Aí você tem que entender, graças a Deus por isso, que está sempre entrando pessoas novas na igreja, e você tem que estar preocupado. Opa, que classe que vai aquela? Essa é a visão do pastor Fel, do pastor Luiz. Por aí, o cara acabou de se converter, ele vai aprender o quê? Já vai aprender Apocalipse? Quando você estuda, o pessoal tem medo. Entendeu? Assim, então, calma, você lê por curiosidade. Mas o novo na fé não tem medo do Apocalipse. Quem tem medo de ver, ele vê, aquele que está depois de 10, 15 anos. Né? Aliás, eu estava pensando o seguinte: às vezes, quando você está com 20, 30 anos de igreja, você fica até com o mundo levantar a mão, né, para Deus te levar. Né? Você vai orar, você... Não, irmão, fica firme. Então o apóstolo Paulo fala assim: ei, eu não quero saber de vocês. A minha missão é ensinar a Cristo. E ele chega lá em Corinto e ele consegue. E ele fala: olha, foi com temor, tremor e fraqueza. E ele fala assim: a minha mensagem para vocês e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm
não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de... Você tem que entender o seguinte, meu amado, é muito importante sim, quem for louvar, quem for representar Deus nos momentos de liturgia, e principalmente também na vida, é muito importante você entender isso, a responsabilidade que você tem de ser a imagem e semelhança de Deus. Recebi uma mensagem do céu aqui, ó. Você tá que tá hoje aí, Osina, com seu celular. Cadê, Osina? Fica aí. Meu amado, é sério isso aqui, então presta atenção. A sua fé não deve estar sendo alicerçada nas mensagens humanas. A sua fé deve estar alicerçada em Jesus Cristo. Todas as mensagens, todos os louvores devem te conduzir à cruz de Cristo. Aleluia? Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E por que o Paulo está escrevendo isso? Vocês vão entender. Entretanto, o Paulo vai falar, olha, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Olha só. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, que era para a nossa glória. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele não foi querer inventar uma história, contar uma história para você dormir à noite, igual você conta para as crianças, não. A responsabilidade dele era falar de Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. Então, assim, o que ele está tentando dizer é o seguinte, a verdadeira sabedoria é quando você investir o seu tempo de vida para conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande sabedoria. E essa grande sabedoria, o Paulo vai falar na sequência, ela não é revelada para os que se dizem sábios com as coisas desse mundo. Quantas coisas você sabe? Bom, eu sei, 2.980.000, eu consigo responder essas 2 milhões de perguntas. Cara, que boa memória você tem. Perdeu tempo. Mais ou menos assim. A sabedoria humana é baseada no que você sabe. O apóstolo Paulo fala assim, não, isso é loucura, você pode não acreditar, mas a verdadeira sabedoria, Deus revelou para nós, é Jesus Cristo. Quanto mais você se aproxima dele, mais revelações você vai tendo, mais sendo usado por ele você vai tendo, e o rico, teve um momento no livro de Atos, que o cara queria comprar o Espírito Santo. Ei, quanto que é? Qual é esse poder que você está expulsando do demônio, que você está curando, quanto que é? Sério? Sério, está lá. Não dá para comprar isso. É um poder que vem do alto. E o Paulo vai falar isso. Olha só, continua. Nenhum dos poderosos dessa terra, nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os reis, os príncipes, né? Como é que fala lá? Os sacerdotes, tudo. Ninguém entendeu, porque cada um tinha medo de perder o seu trono. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouviu, nem ouviu, olho nenhum viu, ouvido ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o... Você não entendeu isso, né? É isso aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Ao coral diante. Um futuro certo, cheio de esperança e paz. Não é lindo demais? Quero, e assim por diante. Depois a gente canta aqui. Mas olha só que lindo, então assim, não adianta. Eu sou rei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho aquilo. Ei, isso vai virar pó. E o seu corpo tem um prazo de validade, também vai virar pó. E a alma que conduz esse corpo? Para onde vai?
E aí, não quero colocar medo em ninguém, não. Por isso a Bíblia está escrito aí, vive em paz, meu amado. Vive em paz. Nenhum poderoso entendeu Jesus Cristo. O que significa isso? Não adianta, não é dinheiro, não é poder, não é posição social. Deus se revela para todos, sim. Nós vimos, quando você lê a carta, o livro de Atos, que o Paulo está passando lá, e o livro de Atos faz questão de dizer o seguinte, olha, muitas pessoas e muitas posses, assim, se convertiam. Porque as pessoas acreditam, Jesus nasceu na manjedoura, lá no meio das vacas, então é só para pobre. Olha só. Aí é o pensamento humano. Mas olha, ninguém entendeu Jesus Cristo. Mas Deus, olha que lindo, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito Santo, olha só. Que Espírito? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo se revelou para você. E você, um dia você entendeu a mensagem da cruz, levantou a mão, tocou no seu coração, você fala, é esse Deus que eu vou seguir. Aí você acha que é tudo maravilha, né? Como se fosse um botãozinho. Agora programa A, programa B, programa C, não. A vida continua e você vai aprendendo aí. Ok, o poder do Espírito Santo de Deus, então, nos convenceu. Foi o poder do Espírito Santo de Deus. Você é um canal, lembra? Você tem que ser um canal de bênção. Você tem que orar, proporcionar para que Deus visite os nossos familiares, para que Deus, assim como visitou você. Você pode não acreditar, mas você é fruto de oração de alguém. Porque aquela pessoa mesma que tentou te levar ao pé da cruz, não conseguiu. Porque o ser humano é assim. Quando o ser humano conhece algum erro seu, e você chega lá, sabe, com o coração limpo, purificado, mas ele não sabe as conversas que você teve com Deus. Ele não sabe, aquela pessoa não sabe o tanto quanto você tem falado com Deus, chorado com Deus, mas Deus sabe. E quando Deus te modifica, te coloca em pé, te dá um banho no sangue de Jesus, e você se apresenta depois de muito tempo àquela pessoa, ela não sabe quem você é hoje. Porque é mais ou menos assim, eu falo para meus alunos, olha, na sexta-feira, tchau pessoal, bom final de semana. Aí ficou aquela imagem do aluno, foi a minha última imagem. No final do ano, imagine, eu dou aula para criança, lá desde a 7ª série, enquanto com os caras depois no ensino médio, eu falei, caramba, meu. Entenderam? Eu tinha a imagem daquele moleque com 12 anos, agora ele está com 17. Você lembra de mim? Foi mais ou menos, quer dizer, não dá. Então, assim, a última imagem que você deixou para a pessoa, se foi aquele desgosto, lá está lá no coração. Aí você vai ter que fazer o quê? Ter um trabalho danado, entre aspas, humanamente falando, né? Para falar, olha, aquela pessoa modificou. Por isso que muitas vezes, quando o pessoal peca na igreja, ou está dentro da igreja, comete algum erro, né? Que denigra a imagem, ele não entende isso. Às vezes fica com vergonha de voltar para a igreja, porque que o outro vai pensar? O outro vai pensar nada, o outro está sendo corrigido, transformado, trabalhado, talvez você está passando um problema pior que o seu, mas na sua cabeça fica aquilo lá. Mas quando você se arrepende de verdade, Deus vem e te purifica, Deus te coloca em pé, meu amado, deixa Deus purificar o coração das pessoas em relação àquela pensa de você. A verdade vai libertar. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ei, você sabia que o Espírito que te convenceu, ele conhece a mente de Cristo, porque ele faz parte da Trindade? É isso que ele está falando. A Trindade é em nós. E aí tem uma coisa aí que ele vai falar depois, eu falei, eu preciso corrigir essa... Eu vou me colocar no lugar da observação. Nós vamos ler. Ele fala assim, ó, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, ó, com letra minúscula, mas o Espírito, com letra maiúscula, que procede de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. Você só vai entender as coisas de Deus se você se abraçar em Deus, buscar Deus. 24 horas por dia, lavando louça, que é o trabalho terrível, assim, onde você estiver. Esse dia no culto, uma irmã assim falou, eu estou trabalhando em casa, meu irmão, eu não trocaria o meu trabalho por trabalho de casa. Não, falando sério. É ali, cozinhando, passando, Maria, é um trabalho assim, que tem que ser remunerado. Por isso que Deus fala que não existe 2, 3 salários numa casa, é um salário só. Jesus é a fonte. Entendeu? Quando você casa, esse é meu salário, esse aqui é o... Não, é um salário só. Não tem essa não, beleza? E aí, com maturidade, vocês vão administrando.
Mas quem administra? Então, quando você estiver os dois ajoelhados no altar, você vai entender que Deus vai administrar. Tem que administrar. Não em passe, lógico, quem manda é o marido, mas enfim, só para você entender. Ele assume o BO, porque é a verdade. Mas, via de regra, é um salário só, é uma renda só. Eu já vi irmãos de igreja, por exemplo, irmão, isso é sério, hein? Você observa, você fica, eu jamais vou falar isso. Já expôs um caso assim, deu um tempinho, inverteu tudo. Ele perdeu o emprego e a mulher se trabalhava só. Só para você entender. Ele teve que sentir o que ele falou. Está firme aí. Enfim, delas também, olha só. Então, você só pode falar das coisas de Deus com autoridade se você viver com Deus. Procure entender o que Paulo está falando. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que, porque são espirituais. Então, olha só, não adianta você querer convencer alguém que não quer aprender. Não adianta querer ensinar alguém que não quer. Estou falando sério, às vezes eu vejo isso na escola. O aluno está ali, ele não quer estar ali. E por mais que você brinca, ô Joãozinho, pega aqui, põe para lá, ele está ali, até faz por amizade, olha, a pessoa entende e tal. Mas assim, ele não está ali. Então, às vezes, você vem cá, vamos estudar a Bíblia. Se a pessoa não quiser, ela não vai aprender. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, olha, ele está ali há 10 anos na igreja e o cara ainda... Atos, uma semana para publicar Atos, Salmo, Apocalipse, Gênesis, não pode errar, que é o primeiro e o último, e o Salmo é o do meio. São 3 livros que é o teste da Bíblia. Abre em Gênesis, abre Apocalipse, traz para frente. Abre em Salmo, a Bíblia está no meio. Entendeu? E aí começa, Naum, Rabacuque, Sofonias. Está lá na Bíblia. Você não leu ainda, mas está lá. É fantástico você ver essa questão de maturidade. E com o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ei, quando você estiver falando de Deus, tudo bem, você pode até tentar usar uma ilustração, mas é o Espírito Santo que vai estar em consonância com a pessoa, de acordo com o que aquela pessoa está passando, talvez ela entenda aquela lição naquele dia, ou não. É isso que ele está falando. E tem um porquê isso. É o Espírito Santo que nos ensina. É isso que ele está falando. E outra coisa, mas nem todas as pessoas são espirituais. Mas você vai, como é que existe? O Marcos está com aquele termômetro ali, né? Aquela arminha. Na escola está assim, temperatura, entra. Eu quero tomar. Você torce para não dar vermelho para você ir embora para casa. Não é não? Eita, na escola é isso. Ó, qual é o termômetro da espiritualidade? Entendeu? Você vai entender mais para frente aí. Porque a igreja de Corinto estava assim, um mais espiritual que o outro. Outro, eu tinha que ir lá mais. Eu vou falar em língua aqui. A outro. Vocês entenderam errado isso aí, filho. Aí o Paulo, vocês entenderam errado o dom de línguas. Então você vai ensinar? Vou. Na Bíblia. Vai falar em línguas? Vamos. Estou louco para aprender inglês. Não é isso, não é idioma, é outra coisa. Mas assim, é outra coisa falar, orar em línguas. Falando sério. Só que tem que separar. Ai, mas vai ensinar na igreja batista. Isso está na Bíblia. Deu? Está na Bíblia, tem que aprender. Deu para entender? Uma vez, no início da minha conversão, deixa eu comentar para vocês. Eu participava muito dos cultos, assim, da Assembleia de Deus, tudo que eu queria conhecer. Eu queria me alimentar. E para mim, toda igreja é igual. Aí eu tinha um culto aqui, eu ia lá todo dia, meu amado. Eu queria estar xeretando de aprender. E aí, uma vez, em um dos cultos de um lar, tinha muito isso, os PGM, culto lar, né? Aí, eu lembro que uns irmãos me chamaram, vem cá, você vai orar, você vai falar em língua. Como é que é? Fala glória, glória. Fala glória de novo, glória. Glória, glória. Não, fala glória mais rápido. Glória, 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 glória. Mais rápido, glória. Falou o quê? Eu falei glória. Entendeu? Porque eu estava buscando algo racional, assim. Aí, com o tempo, falando sério, meu irmão, com o tempo Deus ensinou o que era, como tinha que ser. Entendeu? De boa. Aí eu entendi que ser batizado com o Espírito Santo é quando você vai errar, ou quando você erra, e seu coração fica... Pum, pum. Ai, cara, errei. Pisei na bola. O Espírito Santo aí,
E aí? Fiquei triste com você. Mas você está a fim de consertar? Foi, tô. Então vamos lá, vai, levanta, vamos embora. Deixa que eu conserto aí. E o conserto é santidade. Entendeu? Aí você vai buscar. É fantástico. Aí você vai entender. Aí quando você faz algumas coisas, você já imagina. Olha que coisa assim, é. Se você já imagina o pior dos piores. Você já imagina as consequências. Nós somos assim. Nós sofremos as consequências antes de acontecer. Tem o cara internado, você já pensa que o cara morreu. Olha que fé. Você já imagina o cara morto. Olha como nós somos, fala sério. Quando na verdade a fé é, Senhor, olha, Ele está em tuas mãos, o Senhor é o autor da vida. Gostaria muito que essa pessoa se levantasse, estivesse adorando comigo, novamente na igreja, ao Senhor. Imagina a pessoa em pé. É que assim, a pressão é muita. Eu sei que é fácil falar. Meu amado, depois eu falei, depois que eu perdi o meu pai, homem bom, por câncer de pulmão, por causa de cigarro, ele tinha parado há uns 15 anos. E depois, nos 2, 3 anos, eu perdi meu amigaço, o pastor Otávio. Eu nunca mais discuti com Deus sobre morte. Estava lá, orava por Otávio, intercedia, vi uma mensagem que eu acreditei que ele fosse curado e tal. E me abalou. Fiquei uns 2, 3 anos abalado. Falando sério. Não falei isso para ninguém. E continuava ensinando, mas eu fugia do assunto de morte. Entendeu? Graças a Deus, ninguém perguntou nada a mim. Verdade? Mas hoje, Deus não é autor da vida. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não, desde que não seja meu parente, desde que não seja alguém da minha família, não é isso? Então, e aí você vai aprendendo. Mas, meu amado, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, olha que lindo, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí o Paulo afirma, nós, porém, temos... Ai, meu Deus. Fala sério. O Paulo não errou aí? Paulo está afirmando que nós temos... Paulo está errado. Se você for pensar nas besteiras que você pensou essa semana, você fala, misericórdia. Foi ou não foi? Mas nós temos... O que o Paulo está dizendo dizer é o seguinte, ei, olha que lindo, Jesus falou assim, eu vou embora, mas eu roguei ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês receberão. E Ele vai vos ensinar as coisas. E outra coisa, Ele vai dizer assim, ei, Ele, para facilitar a vida, o relacionamento entre vocês, Ele vai morar em vocês, Ele vai habitar em vocês. O que Ele está falando é o seguinte, é que, e outra coisa que Jesus fala, e você poderá fazer coisas maiores que eu fiz. O que ele está dizendo é o seguinte, ei, você terá o mesmo Espírito que me fortaleceu, que me conduziu até a cruz para consumir a obra, o plano do Pai. Você vai ter o mesmo Espírito. Logo, Jesus usou uma lógica. Você poderá fazer as coisas que eu faço, porque eu só faço por intermédio dele. É a Trindade agindo em mim. Eu estou 100% homem, mas eu tenho a consciência de que eu posso ser 100% Deus. Jesus teve essa consciência e não pecou. E ele revela, ei, você vai ter o mesmo Espírito. Você fala, misericórdia. Não é? Nem um trilionésimo, nada. Se fosse possível medir, 1 dividido por 10, 1/10. 1 por 100, 1/100. 1 por 1000, 1/1000. 1 por 10.000, 1/10 milésimo, bilionésimo, trilionésimo. Que trilionésimo nós estamos? Nada. Então o apóstolo Paulo fala assim, ei, olha, nós temos, ele está falando por ele. Eu não estou nesse nós ainda. É que o apóstolo Paulo estava, ei, nós temos a mente de Cristo. E ele tem essa convicção, ele está incluindo eu e você, mas eu não sei se eu estou ali. Por quê? Porque nós temos uma situação, olha como nós somos, pecadores. Nós olhamos a situação, nós já nos julgamos assim, o júri, o promotor, o advogado de defesa e o juiz da sentença. Nós somos o cara, né? Jesus falou assim, ei, vocês têm a minha mente.
E nós temos que aprender. E, meu amado, essa carta, depois falando sério, depois que nós lemos essas duas cartas, se nós não aprendemos, eu vou rasgar essas duas cartas da minha Bíblia. Falando sério. Porque assim, eu quero ver alguém falar besteira no corredor. Vai ter chamado orar no corredor, hein, cara? Vem cá, o que tá vendo? Eu não sabo. Então, ó, você está proibido dar a sua opinião sobre esses assuntos na igreja, beleza? Deu para entender? Tô falando sério. Nós vamos ler a Bíblia. Ah, mas eu quero só ficar ouvindo. Olha como que ele é bom. Olha como que ele prega bem. Não, é você e Jesus Cristo. É o seu relacionamento que está em jogo. Por quê? Porque o Paulo quer que eu e você, nós tenhamos a mente de... Agora imagine uma igreja. Capítulo 13, o Paulo vai falar o seguinte. Imagine quando você reúne esse grupo de pessoas. A igreja. Como um lugar que Deus habita. E aqui Deus está aqui. Pensa que não. Pisou nesse altar, meu amado, a sua vida é consertada. Aí você sai aí tropeçando em alguns lugares, mas Deus está de olho e Deus vai te consertar. Porque aqui é consagrado esse lugar. Por que entender isso? Ah, mas eu ainda estou dando uma pecadinha ali, ó. Deus está de olho e Deus está dando a chance de você crescer com o seu erro. Mas seja sábio, cresça com o erro dos outros. E o Paulo, no capítulo 3, ele vai lembrar o seguinte, irmãos, diante disto, irmãos, lembrem, nós temos a mente de Cristo. Meia mussarela, meia calabresa, né? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Não é carnívoro, né? Carnívoro? Não, né? Canibal, não. Não é canibal, não é isso que você está falando. Você está falando o seguinte, que você está aqui, presta atenção. Tem duas pessoas aqui. Aí, vem um colega e fala assim, ei, vamos para a igreja? Um exemplo, pelo amor de Deus. Vamos para a igreja? Aí você fala assim, aí um vai. Aí o outro, vem outro colega, aí, vamos para o bailinho? Exemplo, nada contra os bailes. Mas tudo contra. Nesse horário da igreja não pode. Aí o que você faz? Você vai para lá. Porque aí o adolescente já vai falar assim, não pode ir. Você vai glorificar a Deus lá? Se sim, sim. Se não, pensa. Só para você entender. Não, estou falando assim. Você falou porque você está com 55. Na minha época, os bailinhos eram de garagem, meu irmão. Você não sabe o que é isso, né? Na garagem de casa, colocava a luz, abria, era a porta aberta, todo mundo entrava, saía. Não era assim? Quem pegou essa época aí? Também pegou essa época. Deixa eu mentir sozinho, não, irmão. Então, não é? Hoje, não é? Quando eu falo assim para os pais dos alunos dão risada. É mesmo, Cissão, é nóis, verdade, daquela época. Meu amado, aí você sempre vai usar aquele termo lá, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Não é isso? Então é questão de maturidade. Tem coisas que o apóstolo Paulo não podia falar, porque assim, é como aquele novo convertido, muita gente nova, muita gente buscando, muita gente com a bagagem que vem do mundo, que acreditava que as coisas eram desta maneira, que a terra era plana, o pessoal não acredita na ciência, um monte de coisa, falando sério. Aí, não dá para discutir. Tem que ter o quê? Um relacionamento com Deus, para ver a necessidade de viver uma vida santa, para você entender que aqui na igreja é o lugar que reúne os santos, onde o assunto principal é Jesus Cristo. E o Paulo vai se aprofundar já. Porque assim, porque visto que existe inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Como assim divisão? Porque se o propósito, ele não está falando assim de organização de cargos, onde a igreja, né, é um organismo, você tem que se realmente, departamentos, colocar responsáveis, não é isso. Ele está falando em relação a assuntos importantes espirituais. Ele não está vivendo quem dirige o departamento infantil, quem dirige lá o Ministério de Arte, não é isso. O Ministério lá de Evangelismo, não é isso.
tem que ter ordem, tem que ter ali, ele vai capacitar as pessoas, porque esse não entende. Sabe a convocação do Brasil, a seleção brasileira? É a seleção que vai representar o Brasil ou é um time que vai representar o Brasil? Jesus quer a seleção. A seleção ele quer. Então ele seleciona, vem aqui, vai treinar para você estar entre os melhores para servir. Olha que loucura. E às vezes você acha ruim a convocação. Pô, mas aquele cara está tocando, aquele outro está tocando. É Deus está escolhendo. Vai discutir com o técnico. Você não vai estar na próxima escalação, tá brincadeira. Então, vai brigar com o técnico? Não, entendeu? E aí aqui, ó, quando dentro da igreja, as conversas de bastidores, né, do time, mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções. E quando você vem para a igreja e você começa a querer negociar as coisas do mundo com a essência da Bíblia, o Paulo fala, ó, está tendo divisão aí. Está tendo divisão aí. E ele fala assim, pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Porque o apóstolo Paulo vai dar a opinião dele sobre um assunto. Ei, quando Deus chamar, aí dá risada, eu fico imaginando o Paulo, ele viu tanto problema, que ele fala assim, ei, quando Deus chamar, se você estiver solteiro, continua solteiro, cara. Te dou esse toque, mas quem está falando sou eu, não é Deus. É ou não é? Ele está lá, ele fala, eu digo eu, não o Senhor. É ele que fala. Por quê? Porque, cara, eu acho que foi tanto problema para ele. Ai, ai. Mas é engraçado, né, meu? É interessante. Engraçado não é a palavra certa. Mas é interessante, né? Quando você está conquistando a sua amada, né? Aquele teatro todo, não é verdade? E vice-versa. E depois que casa, né? Aí eu falei para vocês, você vai começando a viver situações juntos, você começa a descobrir quem é aquela pessoa, porque o teatro, ele não estava preparado para aquela cena inédita. Na vida espiritual é assim também. Jesus chama todo mundo aqui, a gente faz tipo de espirituais ou não, e com as situações que vão acontecendo dentro da igreja, você começa a separar as crianças, os juniores, dos adolescentes, dos jovens, em relação ao espiritual. E quando os caras começaram com essa bobeira aí, é assim. Olha, o Apolo diz que pode beber sim. Um exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Você de novo com essa bebida? Cara, eu bebia muito. Com 6 meses de conversão, falando sério, eu saía da igreja com a Bíblia, olha só, com a Bíblia lá embaixo, saía, 6 meses. E aí eu ia para casa, perto de Peruche, eu não gosto de contar essas coisas. Tem que contar o testemunho. Aí eu parava assim na lanchonete, perto de casa, eu tinha ali bem na esquina da minha mãe, João Alberto, falava, ó, umas 3 esfirras, X calabresa, tal. E enquanto que ela fazia, os caras deixavam o negócio de chopp do lado. Falei, dá um copinho de chopp aí. Aí enquanto fazia, ficava ali, os caras, aí, vocês são, beleza, tal. Aí tomava um chopp do lado, com a Bíblia. Aí pegava a Bíblia, professor de escola bíblica. Oh, graças a Deus, 25 anos atrás. Foi há 25 anos atrás, irmão. Aí aconteceu. Deixar bem claro. Bom, aconteceu. Teve um louvor. O Espírito Santo fez, você está cantando, você tem certeza que está cantando isso? Eu chorei, comecei a chorar no louvor, eu fiquei o culto inteiro chorando. Foi a minha pregação, o louvor. O louvor me libertou. Eu já não bebia muito, eu era mais do esporte, gostava de correr. Eu jogava muito, 3 horas por dia, 4 horas, não é muito tempo. Muito tempo, né? Aí, o louvor me libertou. Eu nunca mais, meu amado, senti vontade. Deu para entender? Nunca mais. Ao que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Meu Pai do céu, eu ajoelhei e falei, o que eu estou adorando? O que eu estou fazendo com a tua imagem, Senhor? Perdão. Você entendeu? E cada um tem seu momento. E aí, ó, Deus me libertou. Ai, mas Deus ainda não me libertou. Vai pela fé, irmão.
Verdade. Naquele dia do louvor, Deus falou assim comigo. Ó, irmão, eu quero contar para vocês isso, né? Alguns pastores falam que o que aconteceu com você é referência bíblica. Meu, então, eu não sei para que serve então a experiência. Não é uma doutrina. É que aí Deus me fez pensar com sabedoria humana. Vou compartilhar com vocês. Você ofereceria um copo de cerveja para Jesus? Sim? Você ofereceria? Você ofereceria? Jesus, vem cá. Ó, essa é a barca tal. Essa é boa. Você ofereceria? Não. Meu amado, o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu entendi o seguinte, quando eu estou ingerindo, então, aquilo lá, eu estou fazendo o quê? Profanando o templo. E quando eu li essa carta, então, que o Paulo vai falar, ei, você não sabe que você, na verdade, é a igreja? Aí eu chorei 3 dias. Afinal de contas, quem é Apolo? Eu estou te falando. Por quê? Porque o Apolo falou que pode beber sim. Ele não falou que pode beber. O cara falou assim, o Paulo falou assim, ei, igual o Balaão. Tô falando sério. O Balaão, quando for... Irmão, tá em número essa história. Quando lá o Abimeleque mandou lá, chama o Balaão para amaldiçoar o povo. Vai lá, leva um dinheirinho para ele. Aí levou lá, o Balaão chegou assim, olha, o que vocês querem? Olha, nós queremos que você vá lá amaldiçoar o povo. É história, procura entender. Aí o Balaão, olha, olhou lá, viu o dinheirinho, fica aí, conversar com Deus. Olha o olho, carnal. Tá lá o profeta. E aí orou para Deus, aí Deus, fala, bom, você quer falar comigo? Deus apareceu para ele. Senhor, eles vieram aqui pedir para amaldiçoar o povo. Deus falou assim, ó, não é para ir. Aquele povo é meu, é santo, consagrado. Não é para ir. Aí acorda de manhã que ele fala, olha, Deus falou para eu não ir, tá bom? Que o povo lá é santo, não dá para amaldiçoar o que ele abençoou. Beleza, beleza? Foi embora. Aí o rei falou, pô, Balaão, porque o rei conhecia já a fama dele. Estou falando sério. Ou a fama dos videntes lá, porque para acontecer aquilo, isso é a ideia minha. Aí ele manda com muito mais dinheiro, com muito mais ouro. Aí chega o cara lá, outro grupo, com mais dinheiro, com mais ouro. O cara olha assim, poxa vida, hein? Dá para trocar de apartamento, dá para trocar de... Olha, dá para mudar de vida, hein? Hã? Aí o barão fala, o que vocês querem? Olha, o meu rei disse que não daria para você repensar no assunto, né? E trouxe mais... Meu amado, o que ele tinha que falar? O que ele tinha que falar? Não, não é? É fácil com os outros, né? Não é? É, eu quero ver você escolher entre servir a Deus e a Baal. E aí o que aconteceu? Entra aí, quem sabe Deus se enganou. Aí Deus, meu amado, não aparece ali. Mas eu imagino Deus assim, pois não, Abraão, fala. Ô, Abraão não, Balaão, Balaão, fala, Balaão. Senhor, é que, Balaão, eu já disse para você não ir. Eu já não disse para você não ir? Está escrito isso. Mas se você quiser ir, vai. Olha, mas tem um mais. Mas você vai falar só o que eu colocar na tua boca. E ninguém entendeu isso. Aí o Balaão falou assim, quer dizer que eu posso ir? Deus falou nada. Aí, lá vai ele, na jumentinha, caminhando, a glória, pensando em como ia gastar o dinheiro. O dinheiro ficou na casa dele. Está indo lá. Aí Deus, ele nem viu que Deus está na frente. Que Deus está na frente, abrindo caminho, né? Como diz o louvor. Está na frente, com o anjo abrindo caminho, sustentando. Está lá. Aí está tão... Que a jumenta, o anjo aparece, ela vem para cá, põe para lá, e vai num estreito assim, e ela para. Olha que loucura, mano. Parece história de criança dormir, né? E o balão começa a bater nela. E aí, do nada, a jumenta, o balão, vamos conversar um pouquinho. Vamos ter uma DR nós aqui. Por que você está me batendo? Eu sempre te servi e tal. Não sei o que lá mais. Ele está tão alucinado, tão cego, longe de Deus. Mas querendo fazer, olha, longe de Deus, fazendo a obra de Deus. Que ele não viu. Conversando com a jumenta. Depois dessa aí. E aí,
aquele teatro todo, lê essa história em Números. Ele sobe no monte, vai lá, faz um louvor aqui. E quando ele vai falar, agora, aí ele abençoa. Deus não deixa ele falar. Aí os caras, o que aconteceu, Abraão? Não, é do outro monte, manda para outro monte. Só para outro monte. E quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa. Aí ele fala, ó, não dá, não tem jeito não. O que Deus abençoou, meu amado, você não vai conseguir amaldiçoar, não. Assim é pela sua vida também, viu? Fica firme aí. Estão vindo os ataques, estão vindo as maldições, mas fica firme aí. Você é o abençoado de Deus, tá bom? E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ei, eu ensinei uma coisa. O Apolo também ensinou a mesma coisa. Vocês querem fazer trocadilho com os nossos ensinamentos para tentar se esconder atrás dos seus pecados, né? Está lá na igreja, 2000 anos atrás. Você acha que tem hoje? Tem. Não aqui. Nesta. Pode ter outra igreja, não é? Nossa, não. Nós somos perfeitos. E ele fala assim, ó, ele fala, eu plantei. O Apolo regou. Mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio Amado, você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para plantar. Às vezes você está colhendo fruto, né? E assim, colher fruto, às vezes você está vendo alguém trabalhando muito com você, mas aprendeu lá atrás com alguém, não interessa. Mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo de Deus, é isso que ele está falando. E o seu trabalho é, continue firme aí, continue plantando, tá bom? E aí, pois nós somos cooperadores de Deus, você é de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Cada um faz a sua parte na obra. Você tem que fazer o melhor que vem nas tuas mãos. Não só na igreja, em tudo, na vida também, trabalho. Seja o melhor trabalho, seja o melhor estudante, seja o melhor funcionário, seja o melhor filho, seja o melhor pai. Deu para entender? Tudo faz parte da construção. E ele vai falar assim, ó, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia de maiúsculo, tá, o dia do Senhor atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se você está alicerçando a sua fé no que você tem, ou no que você pode ganhar com isso, um dia, quando você realmente precisar de fé, vai ser revelado que você não tem fé. Entende? Estou falando? E a fé é isso, nós temos que treinar a fé. Nós temos que aprender a ter fé. Estou falando nós, aprender a ter fé. E as situações da vida vão nos mostrando onde nós temos que crescer, em que ponto. Onde nós somos vulneráveis. É no dinheiro? É no relacionamento? Com o pai, filho, com esposa, com o esposo? É no trabalho? É com suas amizades? Deus vai nos mostrando. E como resolver? O Espírito Santo vai te mostrar. Jesus é o alicerce. E se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Eles falam, não. É verdade, não é? Fala sério, vai. O apóstolo Paulo, olha, é que você não vê a cara de vocês aqui. Você sabia que nós somos santuários de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita nessa carcaça? E é muito difícil você entender. Ei, vamos para a igreja? Vamos, mas eu sou a igreja. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. É uma ilustração, é lógico. Ele vem aqui, ele está aqui, foi consagrado para ele. Mas assim,
Ele decidiu habitar em você, que é uma igreja móvel. Olha que loucura. É o celular móvel. Você é a igreja móvel. Não era só fixo antes? Orelhão, era orelhão, pois fixo, né? Agora tem os móveis. Você é a igreja móvel. Aleluia? E nós temos que aprender isso. Porque quando você aprender isso, você vai se soltando. E aí, só para encerrar esse capítulo, se alguém destruir o santuário, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, não, você, Deus, o que está escrito aí? Deus o destruirá. Meu amado, isso é tão sério, que é assim, não deseje o mal de ninguém. Se a pessoa quiser destruir você, e se você estiver na presença de Deus, tentando fazer as coisas corretas, no altar do Senhor, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus o destruirá. O apóstolo Paulo, não acredito. Pula esse capítulo, vai para o próximo. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Mas nem você mesmo sabe que é santuário. Entendeu? Então o inimigo entra e sai à vontade. Ele invade o santuário. Através de ideias, através de imagens, através de pensamentos. Ele invade o santuário. Por isso você toma cuidado com o que a gente assiste, ouve. Não é verdade? Porque está entrando no santuário. Rapidinho. Só para terminar. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Sem questões. Quantas você respondeu certo? Ele vai medir a sua inteligência para cuidar de certo. Na prova online agora, meu mano. Agora é uma revolução na escola. Todo mundo tirou 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Esquece, é só um número, tá? Literalmente. Eita, né? Tá fácil corrigir o trabalho agora. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Não é fantástico? É um grande ensinamento. Só que você vai ver só. Aí, nós estamos lendo, estamos no capítulo 2, 3. Paulo vai mergulhar nos problemas dessa igreja. Você falou, opa, eu vou aprender, porque quando chegar ali na igreja, né, quando estiver acontecendo com a gente, eu não vou lá pegar o pescoço do irmão. Eu vou orar, Senhor, olha, interceda por nós, nos oriente, vamos lá, nos capacite, procure um líder. Falando sério, ó. Tem alguém que está falando aí que tem que sapatear, pular, cantar. Irmão, vem cá, onde é que você leu isso? Isso é um costume ali, tem liderança, mas biblicamente. Então, só para você entender. Você vai falar que não existe anjo? Meu amor, lógico que existe. Você vai falar que não existe profecia? Sim, existe. Mas qual o objetivo? Isso não é cartomante. Eu lá, cartomante, o que vai acontecer comigo a semana que vem? Vai lá, bola de cristal. Não é isto não, meu irmão. Vocês vão entender que a profecia ela veio para correção. Ei, ó, Deus está dizendo o seguinte, se você for lá amanhã, você... Entendeu? Assim, específica. E normalmente, Deus vai falar através de uma mensagem, louvor, entendeu? Opa, é que você está igual balão, pensando no dinheiro. Como é que eu vou gastar o dinheiro? Como é que eu vou pecar? Você não está nem aí o que está acontecendo ao seu redor. É necessário você bater um papo com uma jumenta para ver se você acorda. Meu amado, a Bíblia fala o seguinte, se você é de Cristo, o nosso Deus é dono de tudo. É uma cadeia. Deus, Espírito Santo, Jesus, Trindade. Aí vem você. E se você é filho do rei, você é um príncipe, uma princesa. E se o rei é dono de tudo, você é co-herdeiro. Cristo já é o herdeiro. Amém? Na próxima semana, nós vamos continuar a partir do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo vai fazer isso. Ó, moral da história, o Paulo fala, sejam os meus imitadores. Sério? Sério? Porque eu sou de Cristo. É isso que vai falar. Aleluia. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência.
Continue conosco, tá bom? Deus vai continuar falando com você através dos louvores, através da mensagem que virá depois. Deus seja louvado